Olá, boa noite. Bandidos rendem motoboy de posto de atendimento bancário, levam malote e dinheiro e a moto. Polícia Civil recupera mercadoria avaliada em R$30 mil furtadas em lojas de Patos de Minas e apresenta trio de autores. Com o caso de chikungunya confirmado, agentes de saúde intensificam ações. Crimes virtuais aumentam e acende sinal vermelho. Dona de casa reclama de atendimento em posto de saúde. Lei que regulamenta e pune quem trafega com som alto já está valendo. Maratona de mountain bike testa preparo e resistência de competidores. Dentistas antecipam comemoração do Dia do Profissional, ganhando conhecimento e mais. Sem condições de fazer muro de casa no residencial Quebec, morador teme pela segurança. Contagem regressiva para o Enem e de nervosismo para os candidatos. Será que dá para controlar a ansiedade? A gente te conta tudo nessa edição do NTV News que está começando agora. Um trio foi flagrado na última sexta-feira pela Polícia Civil de Presidente Olegário com dezenas de peças de roupas furtadas. As mercadorias são avaliadas em R$30 mil e foram levadas de lojas de Patos de Minas e Presidente Olegário. Os acusados foram apresentados hoje. Marquinhos Pereira de Araújo, de 31 anos, Max Welber da Solidade Santos, de 26 anos, e o Anderson Cardoso dos Santos, de 18 anos, foram presos e apresentados pela Polícia Civil de Presidente Olegário na manhã desta segunda-feira. Eles são acusados de furtar dezenas de lojas de Patos de Minas e Três Marias. Os nossos policiais estavam em diligência pelas ruas de Presidente Olegário quando suspeitaram desses 3 indivíduos que estavam em um veículo com placa do estado da Bahia. Eles passaram a monitorar esses indivíduos e constataram que eles estavam entrando em várias lojas que revendem roupas de marca na cidade de Presidente Olegário, todavia não estavam realizando nenhum tipo de compra. Diante da suspeita, os policiais procederam à abordagem desse veículo e constataram que no interior do veículo havia várias roupas de marcas, sendo que algumas marcas conhecidas na cidade de Patos de Minas. Ao realizar contato com essas vítimas, as vítimas relataram que haviam sido furtadas por um indivíduo com as características do autor Marquinhos, e que não teriam nem dado falta até aquele momento dessas roupas. E, diante disso, a gente constatou que eles realizaram um furto de praticamente 7 lojas na cidade de Patos de Minas e aproximadamente 7 ou 6 lojas também na cidade de Três Marias. De acordo com o delegado, os criminosos eram rápidos. Em apenas alguns minutos, dezenas de produtos eram furtados. Foi confirmado por eles mesmos. O Anderson e o Max ficavam no veículo na porta da loja, enquanto o Marquinhos entrava na loja e, com o pretexto de adquirir um presente para sua mãe ou para o seu pai, distraía as funcionárias e nessa distração subtraía algumas peças de roupas. Todos os materiais apreendidos, que somam mais de R$30 mil, foram encaminhados para a Polícia Civil. Os materiais furtados foram apreendidos e já foram reconhecidos por cerca de 4 vítimas da cidade de Patos de Minas e 3 vítimas da cidade de Três Marias. Agora a gente aguarda, com a divulgação também das imagens desses autores, que se algum lojista tenha recebido a visita desse Marquinhos, que atente a verificar seu estoque, porque provavelmente deve ter sido uma vítima de furto também. E que nos procure ou faça contato na Delegacia de Presidente Olegário a fim de restituir esse material apreendido. Os 3, eles são do município de Goiânia, no estado de Goiás, e não tinham nenhum tipo de passagem pelo estado de Minas Gerais. Agora nós vamos verificar junto à Polícia Civil do estado de Goiás para solicitar os seus antecedentes criminais. Mas os 3 confirmaram para a gente que praticaram esse mesmo crime no interior do Maranhão, só que eles não chegaram a ser descobertos. E saíram de Goiânia na quinta-feira com o intuito de praticar esse crime também na região de Patos de Minas. O confirmado de chikungunya em Patos de Minas deixou muita gente preocupada e os agentes de endemias entraram em ação na tentativa de fazer alertas e eliminar os focos.
O homem que ficou internado por alguns dias agora se recupera em casa. Foi confirmado na última sexta-feira o primeiro caso de chikungunya em Patos de Minas. Um homem de 49 anos teria contraído a doença em outro estado, mas só aqui foi diagnosticado. Foi o primeiro caso de chikungunya confirmado aqui em Patos. Trata-se de um senhor de 49 anos. Esse senhor ele visitou o norte de Minas e ele veio de lá com a doença. Com o caso de chikungunya confirmado, foi realizado um bloqueio na casa desse senhor e intensificadas as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas o bom resultado dessas ações só é possível com a colaboração de toda a população. E a partir do momento que ele chegou aqui, que a gente soube do caso, nós fizemos um bloqueio, no qual os agentes de combate a endemias vão com aquela bomba costal e inseticida e visitam de residência em residência no quarteirão dele, nas proximidades, aplicando aquele inseticida que mata o mosquito adulto. Aconselhamos toda a população a fazer uso de repelente e também eliminar os criadores na sua casa. Os agentes de combate a endemias ainda estão fazendo as visitas domiciliares, batendo de porta em porta, orientando a população, eliminando os possíveis criadores, tratando com larvicida onde é necessário, mas a colaboração da população é fundamental. Um único mosquito pode transmitir as 3 doenças e os sintomas têm muitas semelhanças, mas também possuem características distintas que facilitam a identificação. É importante a gente lembrar que a dengue, a chikungunya e o zika vírus são transmitidos todos pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, medindo só meio centímetro, carrega tantos males com ele, caso ele esteja contaminado, né? Então, quando o mosquito contaminado te pica, você vai acabar desenvolvendo as doenças. Cada pessoa de uma forma diferente, depende muito do sistema imunológico, de como ela está de saúde. É importante a gente frisar que combater as 3 doenças é muito simples. É a mesma forma de combate, é vistoriar mesmo seu quintal, sua residência, qualquer pratinho de planta, caixa d'água, qualquer possível criadouro. É importante a gente dar atenção a tudo isso, pois tudo isso pode ser um criador do mosquito. Este ano foi registrada uma epidemia e até o momento já foram notificados 2.066 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em Patos de Minas. Esse ano a gente enfrenta uma epidemia, temos hoje 2.066 casos notificados. Notificados engloba todos os casos suspeitos, que a gente vai e faz o trabalho em todos esses casos, faz o trabalho de investigação, bloqueio. Só que o que acontece? Isso nos preocupa bastante, porque tínhamos circulando apenas a dengue. Com esse caso de chikungunya agora, temos que ter mais cuidado ainda. E para traçar uma estratégia de combate ao mosquito, é realizada 2 vezes ao ano o LIRA, que visa identificar quais os locais de maior incidência de foco. O LIRA vem aí com o objetivo de nos nortear a partir do resultado dele, para que a gente trace estratégias de trabalho nos locais onde o índice de infestação for maior. As campanhas de conscientização sobre os males causados pelo cigarro diminuíram o consumo, mas o peso dos gastos com o produto ainda é alto no bolso das famílias brasileiras. O cigarro leva uma fatia de 1,08% do orçamento mensal das famílias, participação mais que 3 vezes superior à da batata, por exemplo. Os dados são da metodologia de cálculo da inflação oficial do país, medida pelo IPCA, apurado pelo IBGE. Já no NTV News, vamos mostrar que maratona de mountain bike testa preparo e resistência de competidores. E dentistas antecipam comemoração do Dia do Profissional, ganhando conhecimento. Analistas tributários da Receita Federal prometem cruzar os braços desta segunda-feira até a próxima quarta-feira. Segundo o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindireceita, a paralisação é um protesto contra atos da administração da Receita Federal que, nas últimas semanas, teria interferido na tramitação do projeto de lei 5.864 de 2016, em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O projeto reestrutura a remuneração dos servidores de carreira de auditoria e institui programa de modernização e eficiência do órgão. O fim de semana foi de compromisso importante para os ciclistas. Cerca de 200 deles participaram da terceira etapa da maratona de mountain bike. A
A paixão pelas duas rodas é o que mantém o fôlego e a resistência desses ciclistas. O Nicolas Rafael começou a pedalar na infância. O que era um hobby, hoje é assunto sério. A paixão pelo esporte começou desde cedo, né? Eu comecei andando de bicicleta desde moleque, assim, mas para competir mesmo, para treinar, tem 3 anos que eu tô no esporte. E sempre foi uma paixão para mim, sempre foi meu sonho ser um atleta profissional. E estamos na luta para um dia chegar a um alto nível, a competições internacionais, e é isso aí. O ciclista Marco Túlio escolheu a modalidade para cuidar do corpo e da saúde. No início foi mais por questão de saúde, né? Pedalar, fazer bem para a saúde. E com o tempo fui pegando gosto. E daí, com o passar do tempo, eu fui começando a participar de competições. Peguei gosto por competições, comecei a treinar mais e hoje estou aí no ciclismo aí. Nesse domingo de sol forte em Patos de Minas, cerca de 200 ciclistas, divididos em 12 categorias, encararam uma maratona de mountain bike. O trajeto, em uma estrada rural, durou cerca de 2 horas. Tem que ser uma pessoa mais ou menos que pedala, mas tem as categorias iniciantes também, que tem o pessoal que está começando aqui de Patos. Tem todas as opções. E o pessoal das categorias mais altas, que disputa o prêmio da geral, assim, aí tem um pessoal que está treinando mais. Tem uma premiação em dinheiro, que é um valor agregado até bom. São distribuídos mais de R$5 mil em premiação. Os desafios foram muitos, mas os obstáculos não amedrontam os experientes do pedal. A gente tem que largar com o intuito de saber que são 50 km de provas, então não adianta sair muito forte no início para depois faltar força no final. Então a gente faz uma prova moderada para gastar energias no lugar certo e terminar a prova no melhor jeito possível. A competição, que acontece há 3 anos, tem proporcionado inúmeros benefícios aos participantes. Solzinho às vezes judia, mas é muito prazeroso. Depois que você começa e que você vê essa galera muito animada, e aqui em Patos hoje tem muita gente pedalando. Todo lugar que a gente passa tem uma turma. E é muito bom participar. 2 horas, mas é 2 horas de prazer. O Aguinaldo, que você vai conhecer agora na reportagem, foi um dos contemplados com casa no Residencial Quebec. Entretanto, tem um problema. Desempregado, ele não tem condições de pagar para fazer o muro da residência e teme por sua segurança. Todos os moradores do Residencial Quebec estão providenciando muros para se sentirem mais protegidos. Mas Aguinaldo está desempregado e não tem condições de comprar os materiais. Já está 1 mês, está desempregado. Está 1 mês, mas minha mulher não tem condição. Eu vou pôr na comparação. Eu levanto sozinho. O importante é ter o material, a população deve ajudar a gente. Ele tem experiência como servente e já até fez a preparação para construir o muro e pede a ajuda da população com doação de materiais para ele mesmo cercar sua residência. E sem ter a ajuda da população está difícil, moça, muito difícil. Eu estou precisando assim, de um tijolo que me ajudasse no cimento, na areia, qualquer quantidade, você me ajudar. Aguinaldo conta que já ouviu pessoas mexendo nas portas de sua casa no meio da madrugada e se sente totalmente desprotegido sem os muros. Aqui é perigoso, a pessoa invadir, fumar droga, invadir a gente, a população invadir a gente, que é perigoso. Então tem mexendo na minha porta aqui de noite, madrugada, aí, não sei o que aconteceu. Desempregado há quase 2 meses, ele aproveita para pedir também uma oportunidade de emprego. Precisando trabalhar, né? Eu sou servente de pedreiro, sou jardineiro. Alguém precisar de um jardineiro e pedreiro, estou aí para trabalhar. O telefone de contato do Aguinaldo, anota aí, é o 99938 4048. As pessoas que puderem ajudar o Aguinaldo, é só então entrar em contato por esse telefone. Depois do intervalo, você vai ver a previsão da meteorologia para esta terça-feira em Patos de Minas. E dona de casa reclama de atendimento em posto de saúde. As instituições financeiras calculam inflação menor neste ano e em 2017.
Pela pesquisa Focus, divulgada hoje, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, vai fechar este ano em 6,89% no sexto ajuste seguido. Na semana passada, a estimativa era 7,01%. Para 2017, a estimativa foi ajustada de 5,04% para 5%. Com a expectativa de retração da economia e inflação menor, as instituições financeiras esperam que a taxa básica de juros, a Selic, encerre 2017 em 13,5%. E se você tem filhos matriculados em escolas particulares, deve preparar o bolso para 2017. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira que o reajuste das mensalidades deverá ficar entre 11% e 14% no próximo ano. O cálculo foi discutido em Assembleia Geral com os diretores de escola e seria baseado nos índices econômicos atuais e previsões para o próximo ano. Uma dona de casa reclama do descaso no atendimento do posto de saúde do bairro Padre Eustáquio. O exame que ela fez na unidade sumiu, mas só uma semana depois ela foi avisada do que havia ocorrido. Indignada, Eliane Caetano procurou a nossa equipe para fazer uma reclamação. Olha, eu estou fazendo uma reclamação contra o posto do Padre Eustáquio, porque tem sumido já outros casos. Inclusive, eu já presenciei, mesmo na minha família já aconteceu, e eu tive outro dia presenciando uma senhora muito assim irritada com isso, e agora aconteceu comigo. A gente faz o exame de prevenção, que toda mulher tem que fazer, é um exame rotineiro de mulher mesmo de fazer. A gente colhe o material e deixa o material no posto e o material está sumindo. A notícia de que ela precisaria refazer a coleta para que o exame preventivo feminino fosse realizado foi dada à paciente na última semana. Eu fiz o exame há 9 meses atrás. Aí eu deixei aqui o material, né? O material ficou aqui, tudo certo, até então estava tudo certo. Só que aí, como não tive nenhuma resposta do resultado da prevenção, porque geralmente as meninas levam para a gente o resultado ou então liga para a gente vir buscar no posto. Mas como isso não aconteceu, aí eu fiquei procurando. Já tem 3 meses que eu estou vindo aqui procurando. Aí eles falam, não, a gente vai procurar, a gente vai dar uma olhada, e eu esperando. Aí hoje eu cheguei aqui e falei para eles, falei, ó, tem 9 meses que eu fiz a minha prevenção, colhi o material da prevenção e eu preciso de saber um resultado sobre essa prevenção, porque eu preciso dela para mostrar para o médico. Aí ele simplesmente falou para mim que o material sumiu. Segundo ela, são muitos pacientes que passam por situações semelhantes. Ela pede respostas e providências. Conversei com a secretária do posto, com a Denise, de manhã, e falei para ela que eu até iria chamar a NTV para ver o que pode ter um resultado para a gente. Ela simplesmente não me deu nenhum resultado, só falou para mim o seguinte, você volta aqui segunda-feira e colhe outro material. Desse posto, eu nunca tive o que reclamar, sempre fui muito bem tratada, até esse ponto de acontecer esse problema que está acontecendo agora. Então eu só espero assim, que a gente tenha uma resposta sobre esses exames que estão sumindo, esses materiais de exame que estão sumindo. É só isso que eu quero saber o que está acontecendo com os materiais dos exames, porque não adianta eu vir cá segunda-feira, como ela falou para mim, colher novo material e simplesmente ele sumir novamente. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Vamos agora à previsão do tempo para esse início de semana na região. A terça-feira em Patos de Minas será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima poderá atingir os 32. O índice ultravioleta registra 12 e é considerado extremo. Em Matutina, a temperatura mínima registra 18 graus. Em Guimarães, a máxima é de 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura poderá chegar à máxima de 30. Já em Coromandel, o dia deverá marcar máxima de 31 graus. E em Varjão de Minas, a temperatura pode variar entre 19 e 31 graus. Amanhã, 25 de outubro, é o dia do dentista.
De presente, os profissionais de Patos de Minas ganharam mais conhecimento. Foram realizadas diversas palestras de atualização e de especialidades. O Fórum Científico de Odontologia é realizado em várias regiões do estado de Minas Gerais 2 vezes por ano. A região de Patos de Minas é composta por 47 cidades e reuniu vários profissionais da área. Os fóruns clínicos são uma realização do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e nós estamos realizando este ano 2 em cada regionais. O Conselho tem 14 regionais no interior de Minas, né? E aqui em Patos nós fizemos já um no primeiro semestre e hoje está acontecendo o segundo fórum clínico, contemplando aqui a cidade do segundo semestre. O evento foi realizado durante todo o dia e trouxe vários palestrantes para abordar assuntos escolhidos pelos próprios participantes do último fórum realizado na cidade e para falar também sobre as inovações do mercado. Os temas foram escolhidos de acordo com outros cursos que já tiveram na cidade, que o CRO promoveu, e os participantes, eles davam para a gente colocava na pasta desses participantes uma ficha de avaliação daquele encontro que tinha acontecido e pedindo sugestões para os próximos cursos. Então daí nós compilamos os dados, foram dados de mais de 20 mil profissionais em todo o estado de Minas Gerais, e aí nós identificamos que os cirurgiões dentistas de Patos de Minas, eles esperavam por essas palestras desses temas que estão sendo realizados. Dentre os palestrantes estava o doutor João Vicente Deocleciano, que atua na área há cerca de 30 anos e falou sobre sua especialidade, que é a cirurgia bucomaxilofaciais. São mais de 30 anos nessa especialidade e a gente vai dizer alguma coisa para os colegas e para alguns alunos de odontologia a respeito das técnicas e das possibilidades que o cirurgião teria, o cirurgião dentista teria, mesmo não sendo especialista, para realizar essa especialidade. Representando o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Dr. Marco Aurélio falou sobre a importância desse encontro entre os profissionais da região e da importância da odontologia na vida das pessoas. O dentista é sempre um profissional de saúde que tem um contato muito grande com a comunidade, é de extrema importância para a manutenção da saúde das pessoas, e as homenagens que o Conselho faz, e o Conselho é o órgão responsável pela fiscalização da profissão em si, e na verdade é um órgão da comunidade, é uma autarquia pública, né? O Conselho, nessas 2 gestões do professor Luciano, na verdade começou a não apenas fazer esse trabalho de fiscalização, de ser o mentor para a sociedade da profissão, também agregar a profissão à sociedade nesse convívio extremamente edificante, para as 2 partes. Nós vamos para um intervalo e na volta vamos falar dos crimes virtuais que aumentam e deixam autoridades e a população em alerta. E lei que regulamenta e pune quem trafega com som alto já está valendo. Mais de 9 milhões de brasileiros com idades entre 18 e 25 anos estavam com alguma conta atrasada no mês de julho deste ano. A faixa etária dos mais jovens era a segunda com maior número de devedores naquele mês no Brasil, perdendo apenas para os consumidores endividados de 41 a 50 anos, segundo dados da Serasa Experian. A inadimplência entre os jovens foi causada, na maioria dos casos, pela perda do emprego. Todo cuidado é pouco para evitar ser vítima de crimes virtuais. Só neste ano foram registrados mais de 16 mil casos em Minas Gerais. E o número só aumenta. Em 2014, eram 14 mil. Cássio tem 2 páginas no Instagram de incentivo à corrida. Ele levou um susto quando uma delas foi clonada e a outra bloqueada por criminosos. No primeiro caso, eu pedi nas redes sociais para que as pessoas denunciassem aquela conta que estava imitando a gente. E a galera, todo mundo foi e denunciou e aquele perfil saiu do ar.
E já o segundo, a gente teve que entrar em contato com o Instagram e eles liberaram a nossa conta novamente. O empresário não chegou a procurar a polícia e contou com a ajuda de seguidores das páginas para denunciar na própria rede social a invasão. No fim, tudo deu certo, mas o prejuízo emocional foi grande. Medo das pessoas começarem a seguir aquele novo perfil achando que é nosso e a gente não saber o que vai ser feito com aquele perfil depois. Segundo dados da Polícia Civil, em Minas Gerais, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados mais de 16.550 casos de crimes cibernéticos. Isso equivale a 56 vítimas por dia no estado. Este advogado criminal explica que a legislação que trata dos crimes virtuais no Brasil é recente, de 2012, com a lei que ganhou o nome da atriz Carolina Dickmann. Invadir dispositivos de informática passou a ser crime, com pena de 3 meses a 1 ano. A partir desse episódio é que a informática no Brasil deixa de ser apenas um meio para crimes diversos e passa a ser em si mesma um crime também. Mas invadir o computador é apenas um dos crimes. Quem falsifica dados, pratica estelionatos eletrônicos, pornografia infantil, racismo ou xenofobia, também vai responder pelos danos que provocou. A orientação da polícia para quem foi vítima de crime virtual é sempre procurar uma delegacia mais próxima e levar a impressão das mensagens e da página adulterada pelos criminosos. Alguns cuidados podem evitar o crime. Aquilo que se estabelece como confiança ou desconfiança nas relações em geral também deve ser levado para a rede de computadores. Supostas intimações do Ministério Público ou da polícia, né? Sempre desconfie disso, porque as instituições públicas não fazem isso. Isso é uma exploração do medo. Ou então, você ganhou um prêmio, clique aqui. Também não acredite nisso, porque com certeza é uma fraude. E a partir de 1º de novembro, o motorista que for flagrado pilotando uma cinquentinha sem estar habilitado pagará caro. Quem for pego cometerá infração gravíssima com multa agravada, que é multiplicada por 3. Assim como a penalidade para infração gravíssima subirá para R$ 293,47 em 1º de novembro, a cobrança por rodar sem habilitação chegará a R$ 880,41. O veículo também poderá ser apreendido. Para guiar uma cinquentinha, é preciso ter a carteira de habilitação na categoria A para motos ou ACC. Quem insiste em trafegar com o som do carro alto demais, agora não vai escapar da multa e nem de somar pontos na carteira. É que começou a valer em todo o país a nova lei que pune motoristas que exageram no volume. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou neste mês de outubro a lei que visa multar o infrator que trafegar com o som alto do carro, atrapalhando o sossego público. A Resolução 624, de 19 de outubro, portanto já está em vigor, inclusive, ela veio regulamentar ainda mais, né, a infração administrativa de trânsito, prevista lá no artigo 228 do CTB, né, que trata sobre a questão de barulho produzido por sons automotivos, principalmente, né? A polícia vai redobrar os cuidados com a fiscalização. Continua as verificações, né, as operações policiais, blitz de trânsito normal, né, ou então por intermédio de acionamento também, né, que nós temos feito aí diversas operações nesse sentido, inclusive os dados aí demonstram, né, o aumento aí, inclusive, das autuações, principalmente esse ano, né, em mais de 20% aí no número de intervenções policiais, especificamente com relação à perturbação aí, né, do trabalho, do sossego, que também é uma contravenção penal e agora, como infração de trânsito, passa a ser mais simples, né, a constatação dessa infração de trânsito. Lembrando a todos que é uma infração grave, equivale aí a perca de 5 pontos, né, na carteira, né, de habilitação. Há 2 anos, o Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas esperava pela regulamentação da lei. E agora, o CONESP celebra essa conquista. É uma luta que já vem de algum tempo, né, do Conselho de Segurança Pública. Nessa oportunidade, inclusive, cabe aqui parabenizar o ex-presidente Fernando Diniz, que durante todo o tempo em que esteve à frente do Conselho foi uma bandeira, né, do seu trabalho.
E essa resolução nacional, né, do Conselho Nacional de Trânsito, ela vem ao encontro do desejo de grande parte da população e do Conselho de Segurança Pública. No entanto, há algumas exceções para a lei que visa multar quem dirigir com um som mais alto do que o permitido. A nova resolução, ela traz algumas exceções, que é para veículos de publicidade, além de sons que o próprio carro emite, como sinalizadores de marcha ré, sirenes. Então, existem algumas exceções, sim. O presidente da CONCEP destaca ainda sobre a responsabilidade do cidadão e da polícia militar em relação à poluição sonora, que pode causar danos à saúde da comunidade. Segundo o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, quem abusar de instrumentos sonoros ou sinais acústicos pode pegar prisão simples de 15 dias a 3 meses ou pagar uma multa. Olha, agora eu acredito que facilitará muito a fiscalização e a autuação dos responsáveis, porque não será mais necessário a utilização do decibelímetro, né, que é o equipamento que mede a intensidade do som. Bastará o agente de trânsito, no nosso caso aqui em Patos, enquanto não temos a Guarda Municipal, os policiais militares, verificar que aquele som está incomodando as pessoas que também estão na rua ou transitando ou em suas casas. Se o som for audível fora do carro, já poderá ser autuado e multado. E a multa sofrerá um reajuste a partir de 1º de novembro, R$ 195. Veja ainda nesta edição que motoboy de posto bancário é rendido por ladrões e como lidar com a ansiedade em provas de conhecimento, como Enem e vestibular. Depois de subir na sexta-feira, a moeda norte-americana teve forte queda e fechou no menor valor em quase 16 meses. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 3,121, com queda de 4 centavos. Bandidos renderam um motoboy de um posto de atendimento bancário nesta tarde no bairro Planalto. Eles levaram uma moto e um malote que continha apenas documentos. Os bandidos chegaram em 2 motos. O garupa de uma delas desceu e rendeu o funcionário da agência bancária que acabava de chegar. Ele foi obrigado a deitar no chão enquanto os criminosos fugiam com a motocicleta e um malote. O guarda da agência percebeu a ação dos criminosos e atirou, acertando o portão da empresa em frente. A polícia militar foi acionada e iniciou os rastreamentos. A motocicleta foi encontrada abandonada próximo ao Centro de Internação de Menores. De acordo com a Polícia Militar, não havia dinheiro no malote e tão somente documentos. Estudantes, professores e trabalhadores administrativos da UFO iniciaram nesta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado. O movimento foi decidido após assembleias. O principal motivo do movimento é a tramitação da PEC 241, que prevê mudanças na educação do país. As unidades da UFO em Patos de Minas, Monte Carmelo e Tuiutaba aderiram parcialmente ao movimento. A Universidade do Estado de Minas Gerais está com inscrições para 6.350 vagas do seu vestibular. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de novembro pelo site vestibular2017ueng.com.br. O vestibular acontece até 18 de novembro. Os cursos oferecidos estão distribuídos em 16 municípios mineiros. O resultado sai no dia 29 de dezembro. Os estudantes que fizerem Enem este ano poderão usar os resultados também para ingressar em universidades portuguesas, além de participar dos já tradicionais processos seletivos para instituições públicas, bolsas de estudo e financiamento para instituições privadas no Brasil. Foi assinado um convênio entre o INEP e a Universidade do Minho para oficializar o uso dos resultados do exame como forma de seleção de estudantes brasileiros. Com isso, o número de instituições portuguesas que aceitam o Enem chegou a 18. O Enem será aplicado este ano nos dias 5 e 6 de novembro em mais de 1.700 cidades. Mais de 8.600.000 candidatos se inscreveram nesta edição. Pois é, com a proximidade do Enem, o nervosismo dos estudantes aumenta. Controlar a ansiedade é importante para garantir a tranquilidade para fazer uma boa prova.
Mas será que dá para controlar os nervos à flor da pele? Os especialistas garantem que sim. A Clara vai tentar uma vaga em um curso de medicina, de preferência em uma universidade federal. Ela vem se preparando há 2 anos. A gente que tem aula de manhã, tem dia que tem aula à tarde, tem muita aula e depois chega em casa e tem que resolver mais exercícios, ver mais coisas que talvez aqui não tenha. O Bruno também vai tentar medicina. Assim como a Clara, ele também vem se dedicando muito aos estudos. Bom, isso eu acho que desde muito cedo, quando criança, eu fui criado num ambiente na área da saúde. Minha mãe é fisioterapeuta, então eu acho que eu sempre participei, assim, muito, gostava muito de ir em laboratório de anatomia. Eu acho que eu fui influenciado por esse lado e acho muito bonita a área. O primeiro grande teste para Clara e Bruno vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro, quando serão realizadas as provas do Enem. Eles ainda têm mais alguns dias de preparação, mas a ansiedade já começa a tomar conta. Aí fica apertado aquele negócio. Aí depois, entre o Enem e o resultado, aí você fica, ai meu Deus, eu fiz bem, fiz mal, aquela ansiedade, né? O Bruno parece mais tranquilo, só parece. Assim como a maioria, ele também está tomado pela ansiedade. Acho que é só mais impressão mesmo. É ansioso? Bastante ansioso, sim. E agora, faltando 10 dias para o Enem, mais ansiedade ainda. A psicóloga Raquel Caixeta diz que a ansiedade é fruto do medo de não conseguir alcançar o objetivo. Ela orienta os candidatos a acreditarem e a pensarem de forma positiva. A ansiedade ela é causada por esse medo e essa insegurança de não conquistar o objeto desejado, que no caso desse pessoal que está aí para o Enem é passar no Enem, né? Conquistar o seu futuro, parte do seu futuro. A psicóloga também recomenda que os candidatos tenham uma rotina menos acelerada nesses dias que antecedem a prova. Seria melhor, porque o que já estudou, não vai conseguir em 10 dias, né? Então, assim, é acreditar, buscar ficar mais leve, ficar mais tranquilo. Raquel orienta ainda os candidatos a praticarem alguma atividade física leve e a mudarem a alimentação. Os cuidados com o corpo, segundo a psicóloga, também ajudam a amenizar a ansiedade. Para os jovens, né, eu indicaria melhores alimentações, né, fazer uma atividade física tranquila, né, que ele goste, buscar o que ele gosta, que deixa ele bem, sabe? Evitar o uso de bebida alcoólica, evitar o tabaco, né, evitar outras drogas. O NTV News desta segunda-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30, no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Boa noite, um ótimo início de semana para você.